Olá, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre Atos, capítulo 2. Esse capítulo ele é muito conhecido, né? Porque é a descida do Espírito Santo, é Pentecostes, e a gente tem um bocadinho de coisa aí para falar sobre esse dia, tá bom? Então vamos lá, né? Eu quero começar orando. Pai, obrigada, Pai, pelo derramamento do Espírito Santo. Obrigada porque o Espírito Santo hoje está conosco, ele habita em nós. E obrigada, Pai, por esse profundo amor e cuidado com as nossas vidas. Obrigada pelo Teu Espírito Santo, obrigada porque Ele está sempre conosco. Ele está sempre nos ensinando, está sempre falando. Nos ensina, Pai, a ouvi-lo. Nos ensina, por favor, a entendê-lo. Nos ensina a não entristecê-lo. Obrigada pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Obrigada por nos ensinar dia a dia como é o caráter de Cristo e nos faça ser assim como Ele foi. Amém? Assim como Ele é, né? Então, vamos lá. Amém. Eu quero começar ali já no primeiro capítulo que fala assim, no primeiro versículo que fala assim: No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. A vinda, né? O título da minha Bíblia fala a vinda do Espírito Santo. E a última aparição de Jesus, ela foi ali com 40 dias, né? Foi quando ele falou lá aos discípulos, lá no capítulo 1, no verso 8, que ele falou assim. Ele deu a ordem lá, né? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Essa foi a última vez que Jesus foi visto. E os apóstolos eles permaneceram orando 10 dias, que completava aí 50 dias, que era a festa de Pentecostes, né? Então, por isso ali todos estavam reunidos, né? Estavam orando. E daí no verso 2 ele fala assim: de repente, esse de repente de Deus é maravilhoso, né? Veio do céu um som como de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Então, aqui em Atos 2, aqui foi destravado as línguas. Lá, onde na Torre de Babel a língua tinha sido confundida, cada um, né, foi para um lado porque não se entendia. Aqui foi restaurado isso, foi destravado, e aqui agora a gente consegue aprender outras línguas, né? Aprender inglês, aprender italiano, aprender francês, aprender a língua que o Senhor quiser que a gente aprenda, amém? Então aqui agora é possível isso, né? O verso 6 e o verso 7 falam assim: Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muito admirados exclamavam: Como isso é possível? Estes homens são todos galileus. No entanto, cada um de nós os ouve falar em nosso próprio idioma. Então tá aí, né? O destravar de línguas. E no finalzinho do verso 11, eles falam assim: E todos nós ouvimos essas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Então, olha só. Existem dois tipos de dom de línguas. Existe aquele dom em que eu posso estar orando, né, num grupo de pessoas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso estar orando num grupo, junto com um grupo de pessoas, e eu começo a orar e a falar numa língua diferente que eu não entendo.
mas outra pessoa entende e recebe a mensagem que Deus está, através de mim, está falando diretamente com essa pessoa. Então esse, né, é um dom que edifica a igreja. E existe o outro dom que é para minha edificação, que é uma oração direta minha com o Espírito Santo, minha com Deus, que são, né, os sons que eu não entendo, outra pessoa também não entende, mas que Deus entende. Isso é para minha edificação, para minha transformação. Então são dois tipos diferentes de dons de língua. E outra coisa muito importante também, nem sempre quando a pessoa recebe o Espírito Santo, recebe o batismo, né, do Espírito Santo, nem sempre ela recebe dom de línguas. O Espírito Santo ele tem 9 dons, então ela pode receber um dos 9, aí diferente, ou né, vai 2, 3, vai depender do que o Espírito Santo quer para aquela pessoa. E ele é um presente, né, um presente do Espírito Santo. Então, né, Paulo fala sobre isso, para nós ansiarmos pelos dons do Espírito Santo, né? E Paulo também fala lá em 1 Coríntios 14, ele explica melhor sobre esse tipo, o dom de línguas. Ele explica bem lá e fala bastante sobre isso, amém? Então vamos lá, lá para o verso 12 e 13. Falam assim: admirados e perplexos, eles perguntavam uns aos outros, o que isso significa? No 13, outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Isso, né, o que é? Isso nos mostra que sempre haverá quem zomba, sempre haverá quem não acredita. Foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, foi assim com o derramamento do Espírito Santo e também é assim conosco. A gente deve decidir se isso vai nos paralisar ou se a gente vai continuar. Amém? Então é muito importante, né? Eu escolho seguir em frente com o Espírito Santo ou eu escolho ser paralisada pela incredulidade. Isso é muito importante, a gente precisa fazer essa escolha, né? Todos os dias. Amém? Então vamos lá. Para frente ele fala assim, lá no verso 16. Quando Pedro, né, se dirige à multidão, porque eles estavam zombando, achando que estavam bêbados, e ele falou que não estavam bêbados. E ele fala, o que vocês estão vendo foi predito há tempos pelo profeta Joel. Tá isso que Paulo falou do verso 17 ao 21, está em Joel 2, do 28 ao 32. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, e a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Mas para a honra e glória do Senhor, no 21, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, né? Então, estes versos, eles falam do tempo do fim também, né? E lá vamos para o 22, que fala assim: povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Ele foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Então, olha só. Deus ele não perde o controle sobre nada. Tudo já está nos planos dele. Tudo corre conforme os planos dele. Então, ele não perdeu o controle com Jesus. Ele não perde o controle da minha vida, nem o controle da sua vida. Creia, entregue a sua vida a ele. Confie que o mais ele é fiel para fazer. Amém? Então, vamos lá, para frente, no 24. Mas Deus o ressuscitou,
libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob seu domínio. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, e Jesus não tinha pecado. Então, por isso, a morte não pôde detê-lo. Glória a Deus, né? E no verso, vamos ver lá para frente um pouquinho, no 31, fala assim: Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, né? Quem já leu Salmos ou quem puder ler Salmos vai perceber como Davi tinha revelações sobre Jesus, né? Sobre tantas coisas, mas ele teve muitas revelações sobre Jesus. E aqui no 31 me chamou a atenção porque fala assim: Davi estava olhando para o futuro. Então, né, Davi passou por tantas lutas, por tantas dificuldades, né? Ele sendo rei, ele lutou tantas guerras, ele precisou tantas vezes ir para a guerra. Mas ele estava olhando aqui para o futuro, ele não estava vendo o que estava acontecendo, aquela luta daquele momento. Ele olhava para o futuro, ele olhava para a promessa de Deus, que Deus prometeu a ele, que um descendente dele sentaria em seu trono. E é isso que ele mantinha em seu coração. Ele não deixava ser paralisado, né, pelo medo, paralisado pela incredulidade, paralisado por nada. Ele seguia em frente, seguia adiante, porque ele tinha certeza que o Senhor cumpriria a promessa, assim como cumpriu, né? Então vamos para frente. No verso 32 ele fala assim: Foi esse Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. E ele foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Então o Espírito Santo foi derramado sobre cada um de nós. Amém? E no 34: O Senhor disse ao meu Senhor: Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Amém? No 36: Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Olha só, testemunhando, né? Sobre Jesus. Pedro, né, testemunhando sobre Jesus, e com isso, né, as palavras ali, como diz no verso seguinte, partiram o coração daquelas pessoas que estavam ali. E eles perguntaram a Pedro: Irmãos, né, e aos apóstolos que estavam ali: Irmãos, o que devemos fazer? E Pedro respondeu: Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então, receberão a dádiva do Espírito Santo. Então, olha só que importante esses versos. Sempre nos arrepender, não é remorso, é arrependimento. Remorso quer dizer só que você ficou um pouco triste, ficou triste em um tempo, mas não teve uma mudança de hábito, uma mudança de conduta, uma mudança de mente. E arrependimento te faz parar com aquilo e, né, realmente converter, mudar a tua rota, fazer diferente. Então, isso que o Senhor pede para nós, né, para que a gente se arrependa, para que os nossos pecados sejam perdoados. Amém? Então, essa é promessa para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E a palavra de Deus fala, né, que todos a quem o Senhor escolheu, nenhum será perdido, somente aquele, o filho da perdição. Amém? Então, glória a Deus por isso, né? No verso 41 fala: Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, esse derramamento do Espírito, ele foi, né, na festa de Pentecostes, ele foi algo estratégico do Senhor, porque era um momento em que estavam muitas pessoas de todas as nações, de todo tipo de pessoas, iam para Jerusalém.
Então, nesse momento, por isso que, né, tinham tantas pessoas e foram todas aí convertidas, né, batizadas e creram no Senhor Jesus. Amém? Então, só para finalizar, o último verso, verso 47, a última parte do verso fala assim: E a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, sempre quem convence é o Espírito Santo. Quem acrescenta é o Espírito Santo. É Ele quem faz, não é pela minha força, pelo meu muito falar, pelo meu muito fazer, não. É o Senhor que faz. Então, né, que seja através da minha vida, através da sua vida, que honra, né, poder ser aí usada pelo Senhor, né? Então, estes foram os meus comentários sobre Atos capítulo 2. Tem muitas coisas aqui para serem estudadas, para ir um pouquinho mais a fundo, mas eu deixo aí essas delícias aí com vocês também, com o Espírito Santo, né, para que o Espírito Santo ministre vocês e que vocês tenham esse tempo aí de intimidade com Ele, tá bom? Então, um grande beijo, obrigada para quem assistiu até aqui e até o próximo capítulo. Tchau!